irá tratar sobre o tema da reencarnação. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu aliviar a garganta um pouco mais. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que a casa me deu e o convite, principalmente, para vir aqui. Então, nós vamos, o que a casa propôs também, falar um pouco sobre reencarnação. A gente, quem estuda a doutrina espírita, a primeira coisa que aprende é que nós somos seres reencarnantes. A matéria é finita, mas o espírito não é finito. Ele é um ser eterno, é a criação divina. Mas o que tem de relação entre o infinito com o finito? E é isso que nós vamos conversar um pouco. Me baseei basicamente tanto no Livro dos Espíritos como alguns textos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base. Mesmo que tenham mais de 150 anos essas obras, mas elas são obras atemporais. O que foi escrito há 150 anos é mais atual que hoje. E vai ser mais atual ainda daqui a 1000 anos. Porque nós vamos nos aprimorando e vamos compreender cada vez mais o que os Espíritos ditaram e que Kardec elaborou essas obras. É o crescimento individual de cada um para compreender o que está naquelas obras. Mas para começar, eu me vali desta imagem. Esta imagem faz uns dias que eu recebi no grupo do Facebook que eu participo, e ela é bem pertinente. Somos todos visitantes deste tempo, estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar e depois voltar para casa. É um provérbio aborígene, onde que eu sei vem dos índios do hemisfério norte, das Américas do hemisfério norte. Então eles já têm conhecimento do processo da multiplicidade das existências dos espíritos, da sua forma de comunicação, eles colocam para nós. E para entender um pouco, me vali do dicionário de filosofia espírita para entender umas definições do que era o termo propriamente reencarnação. E Palhano Júnior, que escreveu o livro, ele começa: dogma de praticamente todas as religiões antigas. E quem gosta de história vai começar a estudar a história universal e abrange os dogmas religiosos de cada civilização, boa parte delas fala do mundo invisível. Cada qual com a sua versão. A reencarnação vem ser levada à condição de lei universal pelo Espiritismo, como condição sine qua non para a evolução de todos os seres viventes. Trata-se da doutrina da pluralidade das existências corpóreas, do renascimento, das muitas vidas corpóreas sucessivas que um espírito necessita para aprender e aperfeiçoar-se, tanto na Terra como em outros planetas habitados do universo. E aí a gente vai trabalhar um pouco essa questão aqui de planeta Terra e outros universos, habitados no universo. E aí a gente vai também um pouco lá para trás. Vamos avançar
E vamos ver o que está no Evangelho de João. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite ter com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, como um doutor, porquanto ninguém pode fazer os milagres que fazes, se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos: como pode nascer um homem velho, um homem já velho? Pode tornar-se a entrar no ventre de sua mãe para nascer segunda vez? Retruiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não nascesse da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. O Espírito sopra por onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde ela vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Respondendo-lhe Nicodemos: como pode isso fazer-se? Jesus lhe observou: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Digo-te em verdade, que não dizemos senão o que sabemos, e não damos testemunho senão do que temos visto. Entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me creres, quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos fale das coisas do céu? Vamos encontrar isso lá no Evangelho de João, no capítulo 3, os versículos 1 a 12. Então, vamos perceber aqui, Cristo teve há 2000 anos atrás. Ele já falava no processo reencarnatório. Mas nós, na nossa sublime ignorância, não conseguimos entender ainda, mesmo para um doutor da lei, o que é reencarnação. O retorno do espírito à carne. Aí temos o exemplo de Elias e João Batista, ou João Batista, que foi Elias no passado. E tem tantos outros registros no Novo Testamento e no Velho Testamento sobre a questão da reencarnação. Mas nós ainda, na época, não compreendemos isso. E ainda hoje temos muitos de nós que têm a dificuldade de entender. Para isso, os Espíritos trouxeram a doutrina. Então vamos ver o que Kardec nos coloca sobre reencarnação na questão 166. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Nós, em cada existência, temos um processo evolutivo, crescemos. Ninguém fica estagnado. Raros são os irmãos que estão percebendo que estão estagnados no seu processo evolutivo. Todos nós crescemos. Cada um na sua velocidade, mas crescemos intelectualmente e moralmente. Por mais ignorante que o ser seja e que nós olhamos para ele está em um processo de aprendizagem. Cada um de nós. E aí vemos o que os Espíritos nos colocam, essa questão. Como é que nós não conseguimos crescer, ou estamos crescendo, mas não conseguimos fazer todo esse nosso crescimento que nós precisamos numa só encarnação, sofrendo as provas de uma nova existência, quer dizer, um novo retorno. Não tem como. Nós somos que nem estudante.
Vamos lá, uma criança de 6 anos que está entrando na primeira série do ensino fundamental, passar todo um conhecimento de medicina de um nível superior, que o médico levou 5 ou 6 anos estudando, para uma criança, não tem condições de aprendizagem. Ela vai ter que aprender todo aquele processo para quando chegar na universidade e estudar o curso de nível superior que ela escolheu, poder entender. Não vai entender quando tinha aquela tenra idade. Assim somos nós, os espíritos. Vamos precisar de várias existências para nos crescer intelectualmente, mas principalmente moralmente. Kardec continua com os espíritos superiores, arguindo eles do processo da reencarnação. Como se realiza essa nova existência? Será ela pela sua transformação como espírito? O espírito se transforma? Que transformação é essa que ele está questionando para nós podermos entender? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma nova transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. A gente sabe, através de outras literaturas, além das obras básicas que os espíritos nobres nos passam, tá? Como é que é a vida do outro lado? E a gente percebe que lá eles não estão ao léu, estão trabalhando, estão estudando, mas aqui vem o que ele coloca. O processo de aprendizagem lá, a parte final é aqui, do processo do temporário esquecimento do que aprendeu lá, mas a sua intuição está ativa. Então aquilo que nós aprendemos, vamos perceber qual o caminho que devemos seguir aqui para nos aprimorar, para nos crescer, para nós podermos crescer isso, né? Fazermos isso. Há uma outra pergunta também muito interessante. A alma passa então por muitas existências corpóreas? Porque nós somos assim, às vezes, movidos, não é só nessa na atualidade, mas já há 150 anos nós já éramos movidos a uma coisa muito precisa. Tanto tempo, tantos dias, tantas horas, enfim. E o nosso próprio crescimento, nossa evolução, ela tem números exatos? Sim, todos contamos muitas existências. Não disse quantas, mas precisamos de muitas. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios encontram. Esse é o desejo deles. Então nós vamos sempre encontrar no nosso caminho, na nossa caminhada, textos, atos contraditórios a isso. Pessoas se posicionando contrário. Quem acompanha um pouco aí aqueles irmãos que são influenciadores, vamos dizer assim, por aí, né? Tem muitos. Agora, na atualidade, nos últimos 10 anos, mais ou menos, retornou a teoria da Terra plana. Eles vêm afirmando firme, né? Atos contraditórios contra o quê? Do orbe ser uma esfera, tem que ser plano, né? Então chega aqui, cai no invisível. Da onde eles tiraram? Como é que é? Não sei. Mas são seres que estão influenciando outros seres com pouco conhecimento. Nós também corremos o risco de sermos influenciados ou não por irmãos, né, com pouco conhecimento. Mas tem aqui uma outra pergunta também que Kardec coloca em relação ao processo reencarnatório. Por que ela é tão importante?
Qual o fim objetivado com a reencarnação? Por que nós precisamos reencarnar? Nós não precisamos, podemos nos evoluir, crescer só no plano espiritual, não precisamos experimentar, ter essa dor, o sofrimento, como muitos colocam, como na carne. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde há justiça? Vamos lembrar que nós somos regidos pelas leis divinas. E as leis divinas são as leis perfeitas do universo. O mesmo conteúdo que uma lei divina que nós temos aqui no planeta Terra, ela tem o mesmo significado no outro lado do universo. Ela é única no universo, porque ela é lei divina. Mas nós, dá licença. Nós, pela nossa ignorância, muitas vezes, não conseguimos a entender. Por isso que quando nós estamos num processo expiatório, ou os devidos ajustes perante a lei divina, dos nossos equívocos que nós cometemos, é que nós chamamos de expiação, que nós chamamos de dor, que chamamos de sofrimento, mas nada mais é do que um ajuste. E essa dor, esse sofrimento, está muito mais relacionado quando nós estamos encarnados ou utilizando uma carne. Kardec vai um pouco mais adiante e pergunta: é limitado o número de existências corpóreas ou o espírito reencarna perpetuamente? Observe, nós temos um determinado número ou nunca vai acabar. Se nós observarmos, quando nós estudamos os mundos, as categorias de mundos, vamos ver quem é que habita nos mundos primitivos, quem habita nos mundos de provas e expiações, nos mundos de regeneração, nos mundos ditosos e nos mundos puros. Em cada mundo desse, menos o dos puros, nós vamos estar reencarnando. Porque quando chegarmos a um nível de habitarmos um mundo puro, seremos os espíritos puros, perfeitos. Não há necessidade mais neste orbe ele encarnado. Então vem aqui a resposta de se é perpétuo ou não. Cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante, a senda do progresso. Desde que se acha limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Chegou no mundo puro, chegou a ser um ser puro, perfeito, não há necessidade mais. Terminou esta fase de utilizar a carne, que ele passou por todas as experiências que foram necessárias para o seu progresso. E se for necessário, somente necessário, através de uma grande missão. E nós conhecemos um exemplo, pelo menos próximo a nós que habitamos o planeta Terra, foi o Cristo. Porque o Cristo, quando este orbe foi construído, ele já era um espírito puro, há 4 bilhões e meio de anos atrás. Participou, junto com os arquitetos do universo, a construção deste planeta. Vem regendo ele. E quando foi necessário, ele participou do conclave para ele tomar uma forma humana. Então, ele não precisava, mas ele tomou, simplesmente
pelo amor que Ele teve a todos nós que habitamos esse orbe. Isto chama-se amor, porque para Ele, como um Espírito puro, assumir esta forma exige um sacrifício inconsumerável. Não tem como definir este sacrifício. E Ele fez, pelo amor a nós, para trazer a sua mensagem, trazer a sua prova, trazer o seu exemplo de conduta que nós devemos seguir. Então, Ele não precisava mais, mas Ele fez. É invariável o número de encarnações para todos os espíritos? Existe diferença de números ou não para cada um? Essa é uma questão que nós devemos observar também. Nós, que ainda estamos marchando no nosso próprio progresso, quantas ainda nós já fizemos e quantas ainda vamos fazer? Não. Aquele que caminha depressa, muitas provas se foram. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Lei do progresso que nós estamos participando, nós, do nosso próprio progresso. Então, uma coisa aqui que os espíritos colocam nesse processo reencarnatório, se todo mundo vai fazer o mesmo número de encarnações, não. Vai depender de cada um. Aquele que toma consciência do seu próprio progresso, ele vai marchar mais firme. Não vai deixar nada para o dia seguinte. Tudo que é para fazer hoje, ele vai fazer. Se é para subir 10 degraus na escada infinita, ele vai subir 10. Mas tem o outro que só vai subir 1 degrau. Subiu, progrediu. A marcha dele é mais lenta. Então, cada um vai fazer a sua caminhada do nível de sua consciência. Vai entender isto. Só que à medida que ele vai compreender isso, ele vai começar a acelerar o seu passo. Vai entender. Enquanto nós não entendermos isso, que o progresso é importante para o nosso crescimento pessoal, nós vamos mais devagar. Mas quando entendermos que queremos chegar aonde que queremos chegar, vamos acelerar o nosso passo. Por isso que não tem igualdade. O que fica sendo o espírito depois dessa última encarnação? Quem é o ser que depois de fazer toda essa caminhada vai ser? Esse é nosso objetivo. O que nós queremos ser? Espírito bem-aventurado, espírito puro, um ser crístico, aquele que constrói no universo. Hoje, no nosso atual nível evolutivo, já somos construtores, somos coautores do Pai na criação no universo, no nosso exercício do dia a dia, do bem-querer ao próximo, de não se ofender mais com a relação dos nossos irmãos que ainda não compreendem e nos ofendem. Tudo isso já é uma construção. Somos co-criadores nesse processo. Mas quando chegarmos lá, somos puros de espírito. Em que se funda o dogma da reencarnação? Kardec usa um termo aqui, dogma, mas por que como é que, para que está estruturado a questão da reencarnação? E aí ele coloca: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos, o bom Pai deixa sempre aberta aos seus filhos uma porta para o seu arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorar-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram iniquidade
o ódio implacável e os castigos sem remissão? Aqui está a questão, justiça divina. As benesses das leis divinas, querendo ou não, as leis divinas, elas são suaves. É que nós não compreendemos ou ainda estamos muito ignorantes. E aí, esse processo da reencarnação é o processo de nos aprimorarmos, de nos melhorarmos, de nós crescermos. Por isso que a reencarnação, ela é importante. Ela faz parte dos desígnios do Pai. E para compreender um pouco, a nossa colega ela fez um marketing dos livros espíritas. Então eu vou fazer agora também de um outro livro, né? Quem já leu esse livro aqui? Ele tem essa última capa, mas quem leu ele há 30 anos atrás, ele tem uma outra capa. Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Eustáquio é o nome do espírito principal na história, que Kaibashi que o coloca, traz para nós. E quem é Eustáquio? Um guerreiro. Lá começa no ano 480, 490, dentro de uma guerra, o ódio deixando os olhos vermelhos de ira em cima do seu inimigo e vai. E são 17 encarnações até que ele se ajusta através das leis divinas e dá o perdão mútuo ele e o seu inimigo. 1500 anos. Então é uma ilustração para nós podermos entender como é importante a cada existência que nós passamos nesse nosso processo de crescimento. Então, a cada encarnação ou reencarnação, esses nossos ajustes com os equívocos do nosso passado. E nossos equívocos estão relacionados diretamente com quem? Com um outro ser. E que muitas vezes nós causamos muitas dores e que precisamos nos ajustar. Aí vem a reencarnação como uma importância muito grande. Mas vamos um pouco mais adiante a questão de Kardec, falando sobre os processos reencarnatórios. As nossas diversas existências corporais se verificam todas na Terra. E aí vamos perceber aqui, o que ele agora está ampliando um pouco essa questão de reencarnar. É só reencarnar aqui na Terra? Ou podemos reencarnar em outros planetas? Se os espíritos nos chamam de viajores pelo universo, significa que provavelmente nós estivemos em algum lugar fora da Terra, hoje estamos aqui e podemos amanhã ir para um outro. Não. Vivemos em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Lembremos que, quando Kardec recebeu essas respostas, nós estávamos ainda muito adensados como mundo de provas e expiações. Então, o que é um mundo de provas e expiações? Onde a maldade tem maior império do que a bondade, e aonde que nós temos o maior índice de sofrimento nesse processo de ajuste perante a lei. Mas nós não somos, como os espíritos nos colocam em outro momento, originalmente daqui, porque o período primitivo da Terra com a nossa idade de crescimento não fecha. Então todos nós aqui
Já viemos de um mundo mais primitivo da Terra, que chegamos ao ápice da nossa evolução no mundo primitivo e galgamos o direito de vir para um mundo de provas e regeneração, de expiações. E que hoje nós estamos no fiel da balança, porque a Terra está no processo transitório para o mundo de regeneração. Isto significa o quê? Se eu não, nesse período todo, se eu não me mudei, eu vou ter que me mudar deste planeta. Agora, se eu mudei a minha forma de ser, eu continuarei aqui. Porque é uma coisa interessante, a evolução dos espíritos em outro momento colocam o quê? Não é só o ser habitante que cresce. O meio onde que ele está também cresce. Nos anos 50, um físico chamado Schurman criou a frequência de Schurman, que mediu a frequência em hertz do planeta Terra. E ele colocou lá que era 7 pontos, não sei quantos hertz, microhertz, sei lá. Era um número que ele calculou e disse. Quem conhece física sabe que hertz é aquela frequência que fica subindo, tanto que quando a gente vê um elétron, o coração fica pulando. Essa é a frequência do coração. A mesma coisa a Terra pulsa com uma frequência. Nos anos 50. Nos anos 90, na virada do milênio, cientistas fizeram nova medição. E o pulso da Terra não era mais 7,5. Tinha momentos que estava em 13 e outros momentos estava em 11. O que é isso? Mudança da frequência da Terra, aumento da frequência. E a gente, quando estuda a doutrina espírita, a gente sabe que a frequência, quanto mais alta, mais elevado é o ser. Quanto mais baixa é a frequência, menos evoluído é o ser. Então, o ambiente também cresce junto com o ser que habita. Então, aquele ser que não acompanhou a frequência do orbe, ele não tem mais condições. Ele é um ser que se sente totalmente desconfortável naquele. Então, ele será transportado para um ambiente próprio. Quem leu A Caminho da Luz, do Emmanuel, vai se lembrar que os irmãos lá de Capela, que não estavam mais em condições de viver naquele orbe, o Cristo, com todo o amor, acolheu eles aqui. E foram aqueles irmãos com as suas inteligências, porque eles trouxeram toda a sua inteligência, mas não tinham moral para estar mais lá. Mas com a sua inteligência alavancou o progresso do planeta, saindo da terra do primitivo, onde que mal sabiam que o fogo podia ser feito, não esperar um raio cair numa árvore, a árvore incendiar para ter o fogo, mas para fazer o fogo, até o progresso de hoje. Mas eles que foram alavancar. Então significa o quê? Nós não estamos prontos para o orbe, vamos para o outro. Então, vivemos em vários mundos, podemos viver. A cada nova existência corporal, a alma passa por um mundo para o outro ou pode ter muitas no mesmo globo? Processo evolutivo. Eu tenho aqui, é do tipo assim, a que pergunta é bem assim, uma analogia. Todo ano eu estudo numa escola diferente, ou eu fico na mesma escola fazendo a primeira série, segunda série, terceira série e assim por diante. É aqui a pergunta é nesse sentido. E os espíritos podem viver muitas vezes no mesmo globo, se não se adiantou bastante para passar para o mundo superior. Então a gente vê que muitos irmãos nossos chegam a um ponto que não há necessidade de mais estar aqui no planeta Terra. E temos um exemplo clássico de irmão que alcançou o direito de ir para um mundo superior, mas pelo amor ao próximo,
pelo amor e o bem-querer que ele tem, ele disse o seguinte: eu só sairei daqui quando todos chegarem ao mesmo nível. E todo mundo conhece, né? Bezerra de Menezes, que afirmou isso. Então, mostra que cada um de nós pode chegar para alcançar através do processo reencarnatório. Tornar a viver na Terra constitui uma necessidade? É obrigatório nós estarmos aqui ou não? É uma questão que ele perguntou, porque ele está abrangendo o tema de habitar pelo universo. Não, começa os espíritos. Mas se não procederdes, podereis ir para outro mundo que não valha mais do que a Terra, e que talvez seja pior do que ela. E aí? Se nós não formos bons alunos no processo de aprendizagem, de crescimento, podemos ser mandados para até para um ordem de categoria inferior a nossa. Então nós devemos sempre estar atentos na nossa própria autoeducação, porque não sabemos o que nos aguarda no dia de amanhã. Nesse nosso atual estado de encarnado, em que nós não conhecemos, ou sabemos, mas está trancado temporariamente o nosso passado, e a gente tem uma leve ideia. Alguns irmãos até recebem a permissão dos irmãos superiores de eles contarem alguns fatos do seu passado. Mas essa transmissão de alguns fatos do passado é simplesmente para mostrar para ele qual é a sua real necessidade nessa atual existência, para não recair no mesmo erro do passado, ou quando teve uma benesse, de poder repeti-la. Mas os riscos são mais de alerta em relação ao não cometer os mesmos erros que nós cometemos no passado. Por isso que às vezes alguns recebem algumas informações leves pensadas, não é todo nosso passado. Então devemos nos cuidar, de nós autocuidar, para não repetir. E muitas vezes, quando nós fazemos as nossas análises dessa atual existência, vamos perceber que cometemos alguns equívocos. Então vamos fazer o esforço para não repeti-las, senão vamos ter que voltar de novo e muitas vezes para nos aprimorar. Para chegar à perfeição e à suprema felicidade, destino final de todos os homens, tem um espírito que passar pela fieira de todos os mundos existentes no universo? Vamos observar essa pergunta. A suprema felicidade, o mundo feliz, espíritos puros. Vamos pegar todos os planetas, todos os orbes, todos os mundos que existem no universo? Essa é a questão básica. Se nós sabemos que temos que reencarnar por um tempo na Terra, depois no outro, e assim vamos caminhando e subindo a nossa escala evolutiva individual. Não. Porquanto muitos são os mundos correspondentes a cada grau da respectiva escala e o espírito. Saindo de um deles, nenhuma coisa nova aprenderia no outro do mesmo grau. O que ia acontecer? Que eu cheguei no nível máximo de estar no planeta Terra, no meu grau evolutivo, e vou para um outro igual, do mesmo nível da Terra. É isso que eles estão colocando, não há necessidade. Eu vou ascender num planeta mais
evolutivo do que a atual Terra. E aí eu fiz um pequeno exercício aqui, mexer com um pouco de números para vocês poderem entender. Eu coloquei assim: quantas galáxias tem no universo? A gente vai ver aqui um número assim, 100 bilhões. É um número um pouco expressivo, né? Uma galáxia é um agregado de estrelas. E no universo tem aproximadamente, porque uns dizem um pouco mais, outros dizem um pouco menos. Aí agora já está surgindo o universo visível, significa que tem um universo não visível. Então a coisa já vai mais complicar mais um pouco ainda na nossa compreensão quando se fala em universo. Aí a gente vê entre a galáxia e a nossa, que é o sistema solar, que pertence à galáxia chamada Via Láctea, e é uma das pequenininhas ainda, não é uma galáxia grande. Quantos sóis cada galáxia em média tem? Né? Entre 200 e 400 bilhões de estrelas, ou sóis, vamos colocar, que o Sol é uma estrela mais próxima de nós. Em torno de cada estrela ou cada Sol vai ter o quê? Vai ter planetas. Eu calculei aqui uma média de 5 planetas, porque a gente já tem estudos que alguns têm 5, tem outros têm 3, tem outros que têm 20 e assim por diante. Então vamos usar, o nosso sistema tem 8, era 9, mas uma foi descaracterizada como um planeta. Quantos planetas, ou quantos orbes existem no universo aproximadamente? Alguém quer contar? É aproximadamente, é só uma continha, para nós refletirmos aquilo que veio naquela questão. Vamos passar por todos eles? Não temos condições. Vamos passar por uma parcela na nossa caminhada evolutiva, desde o mundo primitivo, para o mundo de provas e expiações, para o mundo de regeneração, para os mundos ditosos e para os mundos felizes. Esse é o grande grupo dos grupos divididos. E eles estão contidos nesse número. Então nem todos nós vamos reencarnar. Mas vamos adiante um pouco aqui. Podem os espíritos encarnar num mundo relativamente inferior ao outro, onde já viveram? Sim, quando em missão com o objetivo de auxiliarem o progresso e objetivando de auxiliar o progresso, cada e que aceitem alegre as tribulações de tal existência, como lhe proporciona o meio de adiantar-se. Né? Então, vamos encontrar aqui nesse planeta espíritos missionários que chegaram, vieram, fizeram o seu trabalho e foram embora. Contam que um deles é Gandhi, porque até hoje a gente não tem nenhuma obra psicografada ou uma mensagem de Gandhi. Se parecer, pode ser duvidoso, porque ele veio para um trabalho específico. E qual foi? E o mais importante, na libertação do povo de um jugo de colônia semi-escravidão, sem derramar uma gota de sangue. Porque a primeira gota de sangue que foi derramada naquela revolução foi a dele quando ele foi assassinado. A primeira. Então a gente percebe o nível daquele espírito que assumiu esse trabalho chamado missionário. E vamos encontrar tantos outros, e que muitos estão no anonimato. Não há necessidade da publicidade, que fazem muitos trabalhos e ninguém sabe. Mas não pode dar-se também
por expiação? Não pode Deus degradar para mundos inferiores espíritos rebeldes? Aí é que está, né? A gente sabe que todos nós, alguns já foram no passado rebeldes e conseguiram melhorar. Outros ainda estão resistentes na rebeldia. E aí, o que acontece? E nós? Como é que nós nos classificamos? Aqueles que já deixaram de ser rebeldes ou ainda estamos na nossa rebeldia? E o que acontece se somos muito rebeldes? Os espíritos podem conservar-se estacionários, porque o rebelde é aquele que não progride muito moralmente. Ele pode até agregar algum conhecimento, mas moralmente ele não consegue avançar, mas não retroage. Em casos de estacionamento, a punição deles consiste em não avançarem e recomeçarem no meio conveniente à sua natureza, a existência mal empregada. Então vamos perceber que nós podemos também ser. Mas nós temos conhecimento, nós já temos a ciência dos fatos, do conhecer da própria doutrina, o que os espíritos nos trazem. O que nós precisamos é nos conscientizar disso muitas vezes, e através do processo de se conscientizar, nós conseguimos caminhar um pouco mais rápido, para não termos tantas dores de expiação. Tem o espírito a faculdade de escolher o mundo onde passe a habitar? E aí? Eu vou ter que reencarnar. Eu posso escolher aonde? Eu quero um orbe que tenha pelas praias, uma brisa suave, que é primavera, começo de verão, que não é tão quente, mas também não é tão frio, mas é agradável. Eu posso escolher um planeta assim, passar a sombra no coqueiro, jogar a linha ali na água, o peixe morde, faço o meu peixinho. Uma vida simples. Posso fazer essas escolhas muitas vezes que alguém às vezes passa na sua caminhada? Nem sempre. Pode pedir que lhe seja permitido ir a este ou aquele, pode obtê-lo, se eu merecer. Portanto, a acessibilidade dos mundos para os espíritos depende do seu grau de elevação destes. Então, vamos perceber aqui outra coisa, de novo, que os espíritos nos chamam a atenção. Qual é o meu grau evolutivo? Se eu tenho um pouco mais elevado, eu posso escolher, tanto aqui como acolá, no mesmo nível que eu estou, para poder fazer o que tem que ser feito. Mas se os meus ajustes ainda estão presos a esse planeta, a probabilidade de eu ter que reencarnar nesse aqui é grande, porque aquele irmão com quem eu tenho que me ajustar pelas diferenças do passado, ele não conseguiu alcançar o nível para poder ir junto para aquele outro planeta a quem eu almejo. Então eu vou ter que ficar aqui. A hora que ajustar todas essas diferenças, sim, eu posso ir para o outro. Assim por diante. Se o Espírito nada pedir, quem é que determina o mundo do que ele reencarnará? Se eu não pedir, o que me faz? O que determina para eu reencarnar? O grau da sua evolução. Tudo está encadeado, tudo está vinculado ao meu grau de evolução. As minhas escolhas, o que a lei determina, tudo está vinculado a isso. Então eu gerei um pequeno resumo. A reencarnação é o cumprimento das leis divinas.
Porque nada conseguimos fazer em uma única existência da nossa evolução. Vamos precisar de várias existências. Quantas? Ela está limitada a nosso grau. Então não existe limite. Nosso grau evolutivo vai determinar isso. E em qual ordem do universo, conforme o nosso grau evolutivo. À medida que nós vamos evoluindo, aquele ordem onde que nós estávamos, não temos condições mais de ficar, porque alcançamos. O que compensa? O aluno que terminou o ensino fundamental diz para ele assim, que chegou na 9ª série, agora tu volta lá para a 1ª série. Não tem mais lógica, não há necessidade. O que ele lá vai aprender na 1ª série, ele já aprendeu, ele já chegou. Então ele vai para o ensino médio. A mesma coisa nós, como espíritos. Nós chegamos no limite em que a lei permite, a não ser que, quando nós optamos em ficar para auxiliar o outro irmão, daí o amor pelo próximo é muito grande. É o que move esses espíritos do escol, o amor ao próximo. Falei de Bezerra de Menezes, mas nós temos outros nesse planeta. E eles continuam aqui pelo amor que eles têm ao próximo. É esse amor que faz eles crescerem mais ainda. Mas pelo amor que eles têm a nós outros, em querer nos ajudar, eles permanecem ainda aqui. Muito obrigado. Muita paz a todos. Agradecemos ao Luiz pela exposição. É um tema muito importante que a gente precisa estudar, precisa compreender. Assim a gente tem a certeza da continuidade da vida, do espírito imortal, e que ele vai reencarnar tantas vezes quantas forem necessárias para a sua evolução. Talvez podemos comparar a evolução de uma espiral ascendente, né? Como o espírito não retrogrado, ele pode ficar ali girando, né? Atrasando a sua evolução, e o pouquinho que ele consegue, ele vai ascender. E de existência em existência a gente vai nos aproximando cada vez do nosso Pai Celestial. E aí abriu assunto aí para várias questões, né? Mas vamos ficar por aqui que a gente tem que focar no que o Luiz passou para nós. Então, dessa forma, novamente convido aqueles que desejarem fechar os seus olhos. Agradecemos a Deus Pai pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite de sábado, reunidos, onde buscamos compreender mais sobre a vida espiritual, sobre a nossa verdadeira vida e o destino que todos nós teremos mais cedo ou mais tarde. Que possamos compreendê-lo, até para quando chegar o momento da nossa passagem, nós temos preparado essa nossa bagagem para a grande viagem. Agradecemos ao nosso Mestre Jesus, que nos trouxe a boa nova há tanto tempo e que ainda temos tanta dificuldade de compreender. E os nossos benfeitores espirituais que estão sempre nos acompanhando. Que assim seja.